Vamos dar uma olhada em outros dois problemas agora. Um deles, a gente vai, aliás, os dois, né? Esses problemas podem ser encontrados naquela lista grande de problemas por modelagem que tem no Moodle. O primeiro é esse problema 13, que é um problema, enfim, um agronegócio bem simples, né? Temos um fazendeiro que estuda a realização de 3 atividades na sua propriedade. Então ele pode fazer o arrendamento, né? Ou seja, destinar uma certa quantidade de sua área para arrendamento. Ele vai cobrar um aluguel que seria de R$300 por alqueire por ano. Ele pode também fazer pecuária, né? Então criar bois, no caso. E aí, nesse caso, ele vai precisar de recuperação de pastagem, de adubação, né? 100 kg por alqueire, e irrigação, 100 mil litros de água por alqueire. E o lucro que ele estima com essa atividade é de R$400 por alqueire por ano. E por fim, plantio de soja. Para isso ele precisaria de 200 kg de adubo por alqueire e 200 mil litros de água por alqueire para irrigação. E o lucro dessa atividade seria de R$500 por alqueire por ano. Ele dispõe de 100 alqueires de terra, dispõe de 12 milhões, né, 750 mil litros de água por ano e 14 mil quilos de adubo. Então esses são os máximos que ele tem. E ele quer saber como que ele vai conduzir essas atividades, quais as atividades que ele vai conduzir e quanto de área que ele vai dispor para cada um, para obter o lucro máximo. Vamos fazer então o modelo disso daqui. Tá? No modelo disso aqui eu teria então 3 variáveis de decisão. Tá? Eu teria o arrendamento, a pecuária e a soja. Vamos considerar essas 3 variáveis de decisão. Eu poderia chamar de XA, XP, XS, ou X1, X2, X3, não interessa. E eu quero maximizar o meu lucro, então maximizar o lucro, o alqueire vai dar um lucro de 300, né? R$300 para o alqueire, para o arrendamento. A pecuária me dá um lucro de R$400, então R$400 para a pecuária, por alqueire, e a soja me dá um lucro de R$500, por alqueire. E vamos colocar aqui as restrições, tá? Eu tenho restrição de água, né? Então eu tenho que a quantidade total de água que eu vou gastar por ano tem que ser menor ou igual a eu vou colocar em milhares de litros, né? Para não ficar números muito grandes. Então, 12.750 metros cúbicos, né? Seria. Então, o arrendamento não gasta água, a pecuária vai gastar 100 metros cúbicos por alqueire, então 100 para a pecuária, e a soja vai gastar 200 de água. Eu tenho também adubo. O adubo, a pecuária vai gastar 100 também, 100 quilos por alqueire. A soja vai gastar 200 quilos por alqueire. E eu tenho disponíveis por ano 14 mil quilos de adubo. E a área eu vou ter, juntando o arrendamento mais a pecuária mais a soja, eu tenho no máximo 100 alqueires disponíveis. Então esse é o meu modelo. Vamos colocar então agora lá no limbo e resolver. Tá?
Então eu coloquei aqui no Lindo, aqui eu coloquei no outro software, né? Muito semelhante, quase idêntico ao do Lindo, que é o Lindo. Só para a gente fazer uma outra brincadeira aqui depois, tá? Mas a sintaxe que eu estou usando aqui é a mesma. E então aquele modelo está aqui, tá? Aqui em cima são só alguns comentários que eu faço, só para saber o que eu estou fazendo, tá? Para identificar o problema. Então, resolvendo o nosso sisteminha, nós vamos ter essa solução aqui. O lucro máximo anual vai ser 42.750. Ele separou, então, 36,25 hectares para arrendamento e 63,75 hectares para soja. Então, vejam que somando essas duas áreas dá exatamente 100. Na verdade, alqueires, né? Não são hectares, mas alqueires. Eu vou ter uma sobra de adubo, tá? Então vai sobrar adubo, o que pode ser bom, né? Então o adubo agora está bastante caro, eu poderia vender o excesso de adubo. Eu estou gastando a área total, que eu já tinha mostrado aqui em cima, assim, alqueires, gastei tudo. E a água está sendo toda consumida, não tenho sobra nenhuma de água. Vamos olhar aqui, veja que os custos reduzidos estão todos zero. Eu tenho 3 restrições, então a minha base tem que ter 3 variáveis. As 3 estão aqui, ó. Essa variável de decisão, o arrendamento, a soja e essa variável de folga aqui. Tá? São as 3 variáveis que estão na base. Os preços duais, eu tenho aqui o valor, né, dos recursos. Então vejam que a área está sendo bastante valiosa. Ele colocou ali justamente o lucro do arrendamento. Tá? Como eu gastei completamente a água, tá? Então fica complicado fazer mais soja e fazer mais pecuária, né? Não teria espaço. Mas se eu conseguir mais área, eu posso pelo menos arrendar, né? Então, se eu conseguir mais área, eu não conseguiria fazer nenhuma das duas culturas, mas eu posso arrendar. Eu teria, então, um lucro adicional de R$300 por alqueire. E a água, cada litro que eu consigo de água, né, eu aumento o meu resultado, melhoro o meu resultado, né, em R$1. Então, R$1 para cada litro de água que eu conseguia a mais, né? Como a gente tinha mencionado, isso não vai ao infinito, né? Isso não significa que se eu conseguir 200 metros cúbicos de água, eu vou conseguir mais R$200 mil de lucro, né? Vai ter um limite, tá? Esse limite a gente vai estudar depois. Mas isso aqui me dá uma boa ideia do quanto que eu posso ganhar a mais se eu conseguir mais água, pelo menos inicialmente, e o quanto que eu vou perder também se eu tiver uma quebra de água. Então, se faltar água naquele ano, eu tenho uma ideia de quanto é que vale isso, né, dentro da minha propriedade. Um fato curioso aqui nesse caso é que a pecuária que está fora da base está com custo reduzido zero. Como havíamos mencionado, esse custo reduzido igual a zero significa que, se essa variável entrar na base, a função objetivo não muda. Tá? Se a função objetivo não muda, se eu mantenho o mesmo lucro na troca de base, significa que eu tenho aqui outra solução ótima. Tá? No caso do Lingo, é por isso que eu fiz isso no Lindo, tá? Porque o Lingo não permite a gente refazer aqui os pivoteamentos. Eu teria que fazer isso em outro lugar, mas dentro do Lindo eu posso fazer essa simulação. Tá? Então eu posso vir aqui, eu já resolvi o problema, tá? Eu posso vir aqui, ó, vamos dar uma olhada no Tableau. Tá? Vamos dar uma olhada no Tableau.
Então, o Tableau, ele vai me dar isso daqui. Tá? Vejam que o Tableau está até cortado, né? Ele está passando por lá de lá. Então, esse pedaço aqui embaixo, tá? Na verdade, teria que estar aqui no final. Tá? Ele cortou por causa do espaço aqui. Mas, enfim, aqui a gente consegue ver a linha da função objetivo está aqui. Tá? Continua aqui. Eu tenho as variáveis da base. Então, as variáveis da base são S, A e a variável de folga da restrição 2, tá? O slack 2. O slack 2, a linha 2 seria a linha do adubo. Tá? Aqui é a linha do adubo. A linha 1 para ele é a linha da função objetivo. Né? Então, eu tenho as variáveis de folga. Então, aqui, o slack 2, que é do adubo, o slack 3, que é da água, e o slack 4, slack significa folga, né? Que seria da área. Tá? Então, tenho aqui meus custos reduzidos, continuo aqui. Tá? Eu tenho, então, a pecuária está fora da base, não aparece aqui na base, mas está com custo reduzido 0. Tá? Então, eu posso forçá-la dentro da base. Entra a pecuária, quem é que vai sair? Tá? Aí eu tenho que fazer aquela divisão. Tá? Eu vou dividir essa coluna aqui, né? No final, a coluna Bzinho, pela coluna da pecuária, né? Por esses caras aqui. Né? Eu não posso dividir por 0, então sobra esses dois aqui. Então eu vou ter 63,75 dividido por meio e 36,25 dividido por meio. Né? O menor deles vai ser 36,25 dividido por meio. Então, entra a pecuária e vai sair a variável A. Tá? A variável A que está na linha aqui da área que ele colocou. Tá? Então, com o lindo, a gente pode fazer isso automaticamente. Tá? A gente vem aqui, solve, manda ele pivotear. Eu quero forçar a entrada da variável P e eu vou fazer a saída da variável que está ali na linha da área. Tá? Faço um pivoteamento. Tá? Ele vai, o P entra então, tá? No lugar da linha 4. A função objetivo, vocês vejam que vai continuar a mesma coisa, era 42.750, continua 42.750. Vamos ver agora como é que fica a solução. Tá? A solução. Vamos pegar todos os valores, dar um aviso aqui. Então, a solução vai me dar isso aqui. Ó. Agora eu não tenho mais arrendamento, tá? Não tem mais arrendamento. A pecuária entrou, 72,5 alqueires de pecuária, e a soja diminuiu um pouco, né? Era aqui, ó, 63 alqueires de soja, agora diminuiu e foi para 27. Tá? Então, agora eu vou fazer pecuária e soja. Antes eu fazia arrendamento e soja, agora eu estou fazendo pecuária e soja. Vejam que esse custo reduzido aqui deveria dar 0. Tá? Isso aqui é um erro de arredondamento aqui por causa dos valores dele. Tá? Por isso que a gente prefere usar outros softwares. Mas enfim, eu tenho aqui os meus preços duais também, relativo a essa outra base. Né? O interessante aqui é o seguinte, agora, tá? Vejam que eu tenho agora, vou colocar aqui, eu tenho aqui a minha solução ótima, né? Vamos chamar aqui de arrendamento, pecuária e soja, né? Esses três. Tá? Então, eu vou ter a primeira solução ótima, tá? Que vai ser, a gente viu aqui atrás, né? Primeira solução ótima
vai ser isso aqui, ó. 36,25, né? Pecuária 0 e soja 63,75. Tá? Essa é a primeira solução ótima. A segunda base que nós conseguimos, né, ótima, né? A segunda solução ótima que a gente conseguiu depois, nós temos lá 0 de arrendamento, 72,5 de pecuária e 27,5 de soja. Então, esses são os dois vértices ótimos. Como eu tenho, nesse caso aqui, três variáveis, se eu plotar isso, né, vai dar um volume. Eu teria um volume convexo, né, todo diamantado. Né, e a minha função objetivo, então, ela encostaria, né, num semiplano desse volume. Né? Em vez de ser um segmento de reta, né, seria um segmento de plano desse volume. Então, eu tenho esses dois vértices. Com isso, qualquer combinação linear dessas duas soluções aqui também é ótimo. Então, eu poderia dizer que o meu x ótimo, tá, vai ser um lambda, vou colocar aqui um L, um alfa, né? Um alfa que multiplica x1 asterisco, vou colocar aqui um alfa vezes x1 asterisco, tá? Mais um menos alfa que multiplica x2 asterisco. O alfa entre 0 e 1. Alfa entre 0 e 1. Então, quando o alfa for 0, esse cara aqui vai zerar, né, e eu estou no x2. Se o alfa for 1, aí esse sujeito aqui vai zerar e eu vou estar no x1 asterisco. Tá? Se o alfa for igual a meio, né, aí é só fazer essas multiplicações. Eu vou ter meio vezes isso aqui, mais meio vezes isso aqui. E eu tenho, então, nesse caso aqui, infinitas soluções ótimas. Isso aqui é interessante porque eu posso, em vez de usar duas atividades só, né, ou arrendamento e soja, ou pecuária e soja, eu posso fazer as três atividades. Eu posso fazer as três atividades, tenho uma diversificação maior, uma proteção melhor, né, contra problemas que eu tenho de mercado, etc. E mantenho uma solução ótima. Tá? Então, esses casos assim, de múltiplas soluções ótimas é bastante interessante. Aqui a gente vê duas soluções ótimas só, mas pode ter casos em que um problema pode ter muitos vértices ótimos. Tá? Não precisa ser necessariamente dois. Eu posso ter, especialmente em problemas com muitas variáveis, né, eu posso ter muitas soluções ótimas, não tem problema nenhum. E aí qualquer combinação linear delas também é solução ótima. Tá? O último problema que a gente vai ver aqui é esse problema 3, também naquela mesma lista, tá? Que é um problema que a gente vai estudar melhor depois no final do curso em programação em redes, que é um problema de transporte. Tá? O problema de transporte é um problema largamente utilizado em distribuição de produtos, em logística, etc. Tá? E aqui eu tenho uma instância bastante simples, mas que dá para a gente entender. Eu tenho uma dona aqui chamada Mariposa, ela tem, gerencia, né, ou possui 4 aeroportos. Tá? Então, nesses 4 aeroportos, ela precisa obter combustível para avião. E ela dispõe de 3 companhias, quer dizer, ela dispõe, não existem 3 companhias que fornecem esse combustível de avião.
Então, e cada uma dessas companhias tem uma capacidade máxima de oferta, uma quantidade máxima que ela pode ofertar. Então, a companhia 1 pode ofertar no máximo 275 mil galões, a 2, 550 mil, a 3, 660 mil. Né? Eu tenho, então, esse total de combustível que é ofertado pelas 3 companhias. E cada aeroporto tem uma demanda específica. Então, o aeroporto 1 precisa de 110 mil galões, o 2 de 220 mil, o 3 de 330 mil, o aeroporto 4 precisa receber 440 mil galões. E eu quero minimizar, nesse caso, o custo de transporte. É por isso que chama de problema de transporte. Tá? E eu tenho nessa tabelinha aqui embaixo, tá? Quanto que custa transportar 1 galão de combustível entre cada companhia e aeroporto. Então, cada companhia vai estar mais próximo, né, de determinados aeroportos, depende da distância, condições da estrada, enfim. Né, tem vários fatores que podem afetar esse custo. E eu tenho essa tabela, então, com esses custos todos. Tá? A rota, eu já sei quais rotas que eu vou usar, então eu não estou preocupado aqui com o roteamento em si, eu estou preocupado só em saber o quanto de combustível que cada companhia vai oferecer, vai enviar para cada aeroporto. E as restrições que eu tenho são, eu preciso atender os aeroportos precisam receber aquela quantidade de combustível e eu não posso ultrapassar a capacidade máxima de oferta das companhias. Então, nesse caso aqui, no caso de problemas de transporte, a gente já tem uma forma bastante comum, né? Padrão de resolver isso, de modelar isso. Tá? Eu posso fazer isso da seguinte forma. Tá? Eu vou chamar de x e j, tá? A quantidade de combustível, quantidade de galões, enviado, quantidade de galões, quantidade enviada da companhia I até o aeroporto J. Tá? As companhias são 1, 2 e 3, tá? E os aeroportos variam de 1 a 4, 1, 2, 3 e 4. Tá? Então, por exemplo, né, o X23 vai significar a quantidade de combustível que a companhia 2 envia para o aeroporto 3. Então, aqui eu vou ter 12 variáveis. 3 vezes 4, 12. Eu vou ter 12 variáveis. x11, x12, x13, x14, x21, x2, etc. Né? Para cada par companhia aeroporto, eu vou ter uma quantidade indicando essa quantidade de combustível enviado. Então, eu posso montar aqui o meu modelo. Eu vou minimizar o custo de transporte. O custo de transporte vai ser a quantidade que eu estou transportando entre cada par, vezes o custo unitário para transportar cada galão. Tá? Então, do 1 para o 1, eu vou pagar R$10 por galão. Né? Do 1 para o 2, eu vou pagar também R$10 por galão, do 1 para o 2. Né? Para transportar do 1 para o 3, eu vou gastar, eu vou ter um custo de R$9, né, por galão, e assim por diante. Tá? Assim por diante. Até o transporte da companhia 3 para o aeroporto 4, que vai me custar R$9 por galão. Então eu vou ter uma função objetiva bem grandona, e eu vou ter
as minhas restrições. Tá? Então, para cada companhia, eu não posso exceder a quantidade máxima disponível. Tá? Então, vamos lá. Para a companhia 1, tá? A companhia 1 pode enviar combustível para o aeroporto 1, tá? Mas ela pode enviar combustível também para o aeroporto 2, ela pode enviar combustível para o aeroporto 3, e eu posso ter envio também da companhia 1 para o aeroporto 4. Então, a companhia 1, ela pode enviar combustível para todos os 4 aeroportos, se ela quiser. Essa soma aqui vai me dar a quantidade total que a companhia 1 está enviando. Essa quantidade total não pode exceder a capacidade dessa companhia, que é 275 mil galões. E para cada companhia eu vou ter exatamente esse mesmo cenário, tá? Para a companhia 2 e 3 também. Né? Aqui a gente pode até fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Para a companhia 2 eu vou ter do 2 para o 1, do 2 para o 2, do 2 para o 3, do 2 para o 4, e eu vou ter aqui a capacidade máxima da companhia 2 é de 550 mil galões. Tá? Companhia 3 também. Cada aeroporto precisa receber, né? Deixa eu só colocar, bom, depois a gente vai ver o modelo completo. Cada aeroporto precisa receber também a quantidade designada de combustível. Tá? Então, o aeroporto 1 pode receber de qualquer uma das 3 companhias. Tá? Então, a companhia 1 pode enviar para o aeroporto 1, a companhia 2 pode enviar para o aeroporto 1, e a companhia 3 pode enviar para o aeroporto 1 também. Tá? Então, a quantidade total de combustível que o aeroporto 1 vai receber vai ser o tanto, a soma, né, que ela vai receber da companhia 1, 2 e 3. Essa soma aqui vai ser o total de combustível que o aeroporto 1 vai receber. E esse total tem que ser igual a 110 mil galões. E aí eu tenho os outros 3 aeroportos exatamente a mesma coisa. Tá? Puxando então esse modelo completo, no Lingo vamos ter o seguinte. Então aqui eu tenho o modelo completo, companhia mariposa, função objetivo, minimizar o custo total. Tá? Vejam que é simplesmente aquela tabelinha, tá vendo? A matrizinha que eu tenho lá em cima dos custos está retratada aqui, só que aqui está transposta, né? Porque as companhias estão aqui nas colunas, né? E aqui eu estou fazendo por linha. Né? Então, cada linha dessa daqui corresponde a uma coluna da minha tabelinha ali. Tá? E aqui eu tenho as restrições das 3 companhias e as restrições dos 4 aeroportos. Está tudo aqui. Então, eu tenho 12 variáveis e 7 restrições. Resolvendo isso aqui, nós temos vou ter aqui um custo de transporte total, tá, de 8.525.000, o custo de transporte total, os volumes são muito grandes. Né? E aqui está a minha solução. Tá? Então, a companhia 1 vai enviar combustível para o aeroporto 2 e para o aeroporto 4. A companhia 2 vai enviar para o aeroporto 1 e para o aeroporto 2.
E a companhia 3 vai enviar para o aeroporto 3 e para o aeroporto 4. E aqui eu tenho algumas folgas. Ó, a companhia 2 vai sobrar combustível lá. Né? Vai sobrar combustível. Então, essa é a minha solução. Vamos então aqui para a interpretação dos custos reduzidos, né? Incluindo os preços duais. Vamos tirar aqui, arrancar fora a função objetiva. Então, esses custos reduzidos aqui vão me dar exatamente o quanto que eu perderia, tá? O quanto que eu aumentaria o meu custo se eu forçasse o envio através de determinadas rotas aqui que não estão sendo usadas. Então, por exemplo, se eu forçar o envio do aeroporto 1 da companhia 1 para o aeroporto 1, né, vamos supor que eu tenho uma obrigatoriedade disso por lei, ou eu seja ameaçado de morte, eu tenho que fazer isso, enfim. Eu sei que para cada galão que eu fizer passar por essa rota, o meu custo vai aumentar em R$4. Tá? E assim por diante. Esses R$4 também me indicam o quanto que o custo desse transporte precisa melhorar para ele ficar interessante. Tá? Então, atualmente, eu sei que o X11 tem um custo aqui de 10. Tá? Então, 10 menos 4 dá 6. 6 é o valor máximo que esse custo pode ter para essa rota ser usada sem me dar prejuízo. Tá? Se eu puder diminuir esse custo para abaixo de 6, aí eu vou ter uma melhora no meu custo de uma maneira geral. Tá? Posso até fazer, né, aquelas mesmas simulações que eu fiz antes, né, colocar o custo aqui e tudo. A gente veria que um custo menor que 6, essa variável aqui ela vai entrar na base. Mas enfim, então eu tenho aqui, né, os meus custos reduzidos e o significado deles. Tá? Vamos ver aqui como é que está a nossa base. Né? A nossa base tem 7 variáveis, eu tenho 7 restrições. Então, vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 variáveis de decisão e uma variável de folga que está na base. Então, eu consigo identificar todas as minhas variáveis da base, tá? Aqui nessa contagem. Né? Fica fácil identificar. Então, né, a regra seria essa aqui. Ó. Se eu tenho um valor diferente de 0 aqui, então essa variável está na base obrigatoriamente. Tá? Mas eu posso ter uma variável básica com valor igual a 0. Tá? Nesse caso aqui eu não tenho, porque eu já identifiquei as 7 variáveis da base. Né? Já identifiquei. Então eu sei que todas as outras variáveis estão fora da base. Eu posso tentar olhar aqui se eu tenho alguma outra solução ótima. Tá? Múltiplas soluções ótimas. Vamos ver se essa solução ótima aqui é a única ou se eu tenho mais alguma. Tá? Vamos ver então as variáveis que estão fora da base. Nesse caso aqui, eu sei que as variáveis que estão fora da base são aquelas que têm valor 0 aqui. Tá? Então, essa aqui tem custo reduzido diferente de 0, diferente de 0. Essas 3 aqui, 4, né, diferente de 0. Então, todas elas vão piorar a minha solução, não posso usar. E aqui embaixo também, ó, todas as variáveis aqui fora da base, aqui embaixo, as de folga, também tem um valor ali diferente de 0. Tá? Significa que eu não posso introduzir essas variáveis de folga dentro da base sem piorar a minha solução. Tá? Então, para que eu tenha outra solução ótima, alternativa, eu teria que ter uma variável fora da base com custo reduzido ou preço dual igual a 0. Então, se estiver fora da base, e se o custo reduzido ou preço dual for igual a 0, significa que eu posso introduzir aquela variável sem alterar a função objetiva. Né?
Aqui embaixo, nos preços duais, tá? Posso analisar também. Ó, esse valor positivo aqui significa que se eu aumentar a capacidade da companhia 3, tá? Para cada galão que eu aumentar, eu vou ter uma melhora, né, no meu custo de R$3. O custo vai melhorar. Tá? A companhia 1, para cada galão que aumentar, eu melhoro o meu custo de R$1. Tá? E o contrário é verdadeiro. Tá? Né, quando a gente está analisando o tablô, né, o último tablô simplex, tá? Esse 3 aqui significa a entrada da variável de folga na base que piora a minha solução. Mas nesse caso, o que significa a entrada dessa variável de folga na base? Tá? Se eu tenho uma folga na oferta de combustível daquela companhia, tá? Significa que eu estou reduzindo a capacidade dela. Tá certo? Eu não estou... se eu não alterar a capacidade e aumentar a folga, vai sobrar, vai acabar faltando gasolina. Né? Eu estou tirando daquela quantidade que vai para os aeroportos e estou reservando ela para ter de folga. Né? Então vai piorar a minha situação. Né? Ao mesmo tempo, se eu conseguir aumentar a capacidade, eu melhoro a minha situação, eu melhoro o meu custo. Esse valor de 3 eu poderia até usar, se eu quisesse, para negociar com a companhia. De repente, a gente pode usar isso para poder aumentar a capacidade de oferta dela, construindo, por exemplo, outros reservatórios. Né? Se o custo do reservatório for menor do que R$3 por galão armazenado, aí pode valer a pena. Tá? E aqui eu vou ter uma piora. Então, obviamente, né, se eu aumentar a demanda desses aeroportos, eu vou ter uma piora no meu custo daquelas quantidades, daqueles valores. Para cada galão que eu aumentar na demanda dos aeroportos, eu vou piorar o meu custo naqueles valores ali. Tá? Então vejam que o aeroporto 4 é aquele que, né, que tem uma gasolina mais cara. Tá certo? A gasolina lá é mais cara. Se aumentar o consumo lá, aí piora. E da mesma forma, se eu conseguir diminuir o consumo, talvez levando aviões e helicópteros para outros aeroportos, né, eu posso melhorar esse meu custo. Então, eu posso fazer esse estudo também. Tá? Então, esses valores, eles servem para nós analisarmos a solução que já temos e tentar antever problemas, antecipar problemas que podem ocorrer, tá? E o quanto que eu perderia com isso, ou o que eu poderia fazer, talvez, para melhorar ainda mais a minha situação, ter mais vantagem competitiva no meu negócio. Tá? Isso pode ser bastante interessante. Então, não só tentar implementar a solução que ele me dá, mas também tentar ver outras coisas que eu posso fazer, outras medidas que eu posso tomar para poder melhorar ainda mais o meu negócio. Então, são esses os 4 exemplos que eu queria ver com vocês aqui, tá? Só para poder mostrar, complementar aquela videoaula. E eu vou deixar para vocês lá no Moodle um exercício, tá? Uma simulação, né, de avaliação, para vocês olharem lá e tentarem fazer, avaliarem, tá? Seguindo de estudo para a prova. Tá bom? Então, até a próxima. Tchau, tchau.